Bem, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia, batendo nosso papo sobre economia. Peço que façam inscrição no canal, que ativem as notificações no YouTube, enfim. Isso é sempre muito importante para a gente, é muito legal para o nosso trabalho. Bem, no vídeo anterior eu conversei com vocês sobre o negacionismo econômico do governo federal em relação aos péssimos números da economia brasileira em 2021 e 2022, né? Brasil com alta taxa de inflação, desemprego muito alto, recessão, né? 2 trimestres de queda seguidas do PIB, enfim, são números muito ruins, né? Mas, portanto, foi uma visão mais de curto prazo, né? Pegando a gestão Guedes-Bolsonaro. Mas eu comentei no vídeo anterior, e vou reforçar muito isso aqui, que eu acho que apesar, né, da gestão atual, né, você está trazendo números muito ruins, né, Guedes-Bolsonaro, a gente tem problemas desde 2015, né, de 2015 para cá, a gente tem tido muita dificuldade para crescer, Portanto, a economia brasileira tem restrições, tem dificuldades mais de longo prazo que vão além do atual governo, né? Então, o vídeo de hoje é mais ou menos sobre isso, para a gente tentar entender um pouco mais a dinâmica mais de longo prazo de 2015 para cá, por exemplo, tá certo? Bom, quando eu estava me organizando para fazer esse vídeo, né, eu me lembrei muito de um economista, famoso economista, que me influenciou muito, muitos economistas me influenciaram, mas esse também me influenciou bastante, que é o Joseph Schumpeter, ou Schumpeter, a depender da pronúncia, né? Que é um economista austríaco. Na verdade, ele nasceu no Império Austro-Húngaro, né? Não tinha naquela época Tchecoslováquia, nem Áustria, nada, era Império Austro-Húngaro. Mas se fosse hoje, ele teria nascido na República Tcheca. Mas enfim, ele é considerado austríaco, morou em Viena, estudou em Viena, enfim. E ele foi um grande economista, né? Um dos maiores economistas que a gente já teve, e ele era muito bom em frases, ele tinha frases muito interessantes, muito irônicas, ele era um cara muito bem humorado, vamos dizer assim, né? Portanto tinha frases muito interessantes, e eu me lembrei dessa frase, exatamente que eu vou falar agora, quando eu estava me organizando para fazer esse vídeo, porque Schumpeter tem uma frase que ele dizia assim: eu não acredito em dois tipos de profissionais, arquitetos que prometem construir barato, e economistas que prometem dar respostas simples. Portanto, eu vou pedir desculpas a Schumpeter, onde quer que ele esteja, peço que ele me perdoe, né? Quem sou eu para negar Schumpeter, pelo amor de Deus? Mas eu vou tentar simplificar a análise, né? Porque eu acho que de toda a complexidade, de todos os problemas que a economia brasileira tem, que não são poucos, né? O Brasil é um país extremamente complexo politicamente, institucionalmente e economicamente. Tem uma variável que, se a gente analisar o comportamento dela de 2015 para cá, a gente vê que ela realmente, ela talvez seja responsável por muitas das nossas dificuldades que a gente tem vivido. Portanto, eu vou tentar simplificar um pouquinho. Portanto, peço desculpas ao grande Schumpeter, mas é mais ou menos por aí, tá certo? Veja, o ritmo da economia, o crescimento da economia medido pelo PIB, né, Produto Interno Bruto, que pela ótica da demanda agregada, o PIB é formado por quatro grandes variáveis, né? O consumo das famílias, gastos com bens de consumo, o investimento produtivo. O investimento produtivo é o investimento feito tanto por empresas privadas, mas também pelo governo, né, investimento público, em, por exemplo, no caso das empresas, novas fábricas, ampliação de fábricas, novas máquinas, mas o governo também investe, né, quando ele faz um hospital, quando ele faz uma ponte, enfim, investimento público, então construção civil, infraestrutura, novas fábricas, novas máquinas, etc. O investimento produtivo é o aumento da capacidade física instalada de produção da economia, tá certo? Portanto, é um investimento feito por empresas privadas e pelo governo. A terceira variável são os gastos correntes do governo, né? Os gastos correntes do governo são os gastos para manutenção da máquina pública, folha de salário de funcionário público, dos funcionários públicos, bolsas diversas, né? Bolsa Família, Auxílio Brasil, etc., gastos de custeio da máquina pública, aposentadorias e pensões, tudo isso entra como gastos correntes, e o saldo do balanço comercial, que são as exportações menos as importações, né? Se esse saldo for positivo, né, exportações maiores que importações, a economia é ativada, a demanda é aquecida, o PIB vai andar um pouquinho mais e tal. São as quatro variáveis da demanda. Ocorre que gastos de consumo das famílias, gastos correntes do governo e o saldo do balanço comercial, eles têm um impacto forte, mas um impacto mais de curto prazo, né? Enquanto que o investimento produtivo tem um impacto de longo prazo, porque quando você faz uma fábrica, quando você amplia uma fábrica, quando você faz uma obra de infraestrutura, né? Uma obra pesada de infraestrutura, uma fábrica, enfim, e esse tipo de gasto vai gerar resultado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos ou mais, né? Portanto,
o crescimento, a dinâmica da economia no longo prazo é muito explicada pelo ritmo de investimento produtivo. Porque o investimento, a formação bruta de capital fixo, que permite que a economia tenha um certo crescimento no longo prazo com alguma estabilidade, né? Já que as outras variáveis têm mais impacto no curto prazo. É esta variável que eu vou pegar para olhar, e a gente vai olhar aqui, e que ela tem trazido, o comportamento dela não tem sido interessante no Brasil nos últimos anos, e com certeza isso tem algum impacto no nosso ritmo da economia, óbvio que vai ter, tá certo? Bom, eu vou começar com esse gráfico que eu estou trabalhando aqui, que é um gráfico com base no IBGE. Números do IBGE, investimento total, portanto, total é governos, né? Governo federal, estados e municípios, mas as empresas privadas também, né? Em percentual do PIB, de 2011 até 2020. De 2011 até 2020, em percentual do PIB. Veja que de 2011 a 2013 a gente estava com um investimento total frente ao PIB acima de 20% do PIB, né? 2013 a gente teve um número mais alto, 20,9%, quase 21% do PIB, né? E de lá para cá, infelizmente, veja que esse número cai. Então, observe que de 2013 para cá, 2014 para cá, esse número vem caindo, né? 2017 a gente teve um ano muito ruim, 15% de investimento, muito baixo para o padrão internacional, né? Mas veja que esse gráfico com base no IBGE demonstra essa queda de 2014 para cá, tá? Isso não é uma coisa boa para a economia no longo prazo. Esse segundo gráfico aqui é a mesma coisa de uma outra forma para a gente entender, porque é com base em números do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, do governo federal, é a formação bruta de capital fixo, ou seja, investimento, né, do Brasil, público e privado, né, e ele está usando um número índice, ele está usando 1995 como índice 100, né, não é um percentual, portanto é um índice 100. E aqui eu tenho de 2000 até 2020, o ano passado, né, todos os anos, veja que a média desses índices aí nesse período foi de 142,2, né? 142,2. E vejam, por gentileza, que de 2010 até 2015, a gente teve, nesse período aqui, todos os anos, o investimento total, formação bruta de capital fixo, acima da média, né? 2010, 2011, 2012, 2013 com 193,5, né? Portanto, foi o número mais alto, o ano mais alto, né? 2014, 2015 também, depois cai. A gente tem uma queda, né? Veja que os anos que vêm depois estão relativamente abaixo da média, né? 2017 abaixo da média, 2018 ao redor da média, e 2019 2020 um pouquinho além da média, mas bem mais baixo do que os números anteriores. Ou seja, os gráficos mostram a mesma coisa, né? A queda do investimento produtivo de 2014 para cá, que com certeza traz impacto para o ritmo da economia, tá? Aí eu resolvi tentar analisar como funcionaria isso, como é que a gente entenderia isso em relação ao mundo, né? Já que o Brasil não é uma bolha, a gente não está isolado no mundo. E eu peguei com números no site do FMI a mesma variável, investimento total, público e privado em percentual do PIB, né? Portanto, são 165 países nessa amostra, né? Uma amostra grande, né? 165 países, que vai de 2011 a 2020. Eu fiz essa média, né? Fiz a média, plotei aqui no gráfico, vejam que a mediana calculada é 22,6, 22,6 corta a curva no meio, né? A mediana que corta a curva no meio. O Brasil está bem abaixo da mediana, está aqui no final do gráfico com o resultado de 17,8%, portanto a gente está bem abaixo da mediana, né? E com países com resultados, com investimento muito mais altos que a gente. Portanto, no período de 2011 a 2020, numa comparação internacional, o Brasil está bem abaixo da média e da mediana do investimento feito internacionalmente, né? Para vocês terem ideia, nesse período aqui, a China teve um percentual de 44% de investimento total frente ao PIB. Ah, mas a China é China e tal, enfim, ok. A Indonésia, 33,9%. Índia, 33,2%. A gente com 17,8%, né? Coreia do Sul, 31,1%. Turquia, 29,1%. E a Irlanda foi o país europeu com o índice mais alto nesse período aqui, com 30,1%. Ou seja, os gráficos, tanto do IPEA quanto do IBGE, demonstram a queda do investimento de 2014 para cá. No período 2011-2020, a gente vê que a gente está bem abaixo da média, da mediana mundial, o que é muito ruim para o ritmo da economia brasileira, tá certo? Esse gráfico aqui é interessante porque só para a gente ter uma ideia, né?
o crescimento do PIB, do ritmo da economia, de 2010 a 2013, né? Por que eu escolhi esse período? Porque é um período que a economia brasileira estava muito aquecida, né? A gente estava crescendo além da média mundial. O mundo estava crescendo uma média de 3,8% ao ano, na média. A gente, nesse período, cresceu uma média de 4,1%. Portanto, a economia brasileira estava bem aquecida, desemprego baixo, né? Era um momento otimista da economia brasileira. E a gente crescendo acima da média. Aí, de 2014 para cá, para 2020, a coisa se inverte. A gente teve uma grave depressão econômica em 2015, 2016, né? Quando acumuladamente o PIB caiu quase 7%, né? Mas de lá para cá, 2017, 18, 19, o ano passado foi a Covid, ok? Mas 2017, 2018, 2019, a gente não conseguiu retomar o ritmo da economia, crescendo muito pouco, ao redor de 1% ao ano, que é muito pouco. Então, de 2014 a 2020, enquanto o mundo cresceu uma média de 2,1, a gente caiu numa média de 0,3, né? Claro que muito influenciado pela depressão de 2015 2016, mas os anos seguintes também não foram capazes de recuperar, né? E aí, no outro gráfico, eu coloco no mesmo período, os números do investimento, né? Então, o mundo, eu fiz essa média com base nos números do FMI, né? O mundo, com 2010 a 2013, com uma taxa de investimento total média de 24,3% do PIB, média, né, dos países. A gente, Brasil, com 21%. Observe que ele está abaixo do mundo, mas está relativamente quase perto do mundo, né? Uma diferença aí de 3 pontos percentuais, né? Mas no período 2014 para cá, que é o período grave da economia brasileira, enquanto o mundo teve um investimento total percentual de 23,7% do PIB, né? Uma média, a gente teve apenas de 16,5%, portanto bastante distante do mundo. Ou seja, isso tudo é para ilustrar que de 2014 para cá, 2014, 2015, 2016 para cá, o investimento total frente ao PIB do Brasil tem caído muito. Isso faz com que a economia não cresça, né? Porque senão a gente vai ficar dependendo de quê? Gastos correntes do governo, gastos da de consumo de família e saldo do balanço comercial. A gente precisa do investimento e isso não está acontecendo. Esse último gráfico, só para ficar mais claro visualmente, eu fiz a diferença percentual, mesma variável, né? Investimento total frente ao PIB do Brasil nesse período de 2010 a 2013 em relação à média do mundo, a diferença é só de 3%, né? A gente estava abaixo do mundo, mas uma diferença pequena de 3%. E de 2014 para 2020, a mesma análise, Brasil menos a média do mundo, a diferença de 7,1%, portanto mais do que dobra a nossa diferença. Tudo isso para demonstrar que de 2014 para cá o investimento tem caído e isso, de novo, trava a dinâmica de longo prazo da economia brasileira, tá certo? Bom, por que o investimento tem caído? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Ou seja, a gente precisa entender por que tem caído. Inclusive, eu tenho estudado isso, estou estudando isso, né? Estou tentando me aprofundar nisso, mas não tenho a resposta ainda. Eu tenho várias hipóteses, né, que podem explicar a queda do investimento, mas não tenho 100% absoluta certeza sobre elas, porque eu ainda estou em processo de estudo. Mas essa é a grande questão. Se a gente puder resumir por que a economia brasileira tem vindo mal de 2015 para cá, né? Queda do investimento produtivo, tanto por parte do governo quanto por parte das empresas, né? Porque os dois fazem esse tipo de investimento, né? Então, essa é a grande questão, se a gente puder resumir, né? A gente tem dificuldades gritantes no curto prazo, a gestão Guedes-Bolsonaro realmente é uma gestão que não entrega números decentes na economia brasileira, mas, infelizmente, nossas dificuldades vão além da atual gestão, vem desde 2015 para cá, com a queda do investimento produtivo. E sem investimento, o Brasil não vai crescer.